Meu pai trabalha há 35 anos como gerente de estações do metrô do Rio de Janeiro. Em seu trabalho, deve haver sempre algum gerente de plantão nas estações. Ele praticamente já fez todos os tipos de turnos possíveis ao longo de sua carreira, o que significa que ele já fez também um grande número de turnos noturnos. Uma vez ele disse que a única parte legal de fazer o turno da noite é que a maioria dos trens estavam completamente vazios a essa hora. Ele tem uma série de histórias engraçadas e estranhas desses turnos para contar, mas há uma em especial que é absolutamente aterrorizante e da qual eu nunca vou me esquecer. Meu pai tinha acabado de embarcar num trem do metrô para se deslocar até seu escritório em uma outra estação. Ele estava sozinho quando embarcou no trem, por volta das 3 da manhã. Na estação seguinte, uma outra pessoa também embarcou no trem. Meu pai o descreve como um homem alto e magro, com um cabelo longo e vestindo uma jaqueta escura e um gorro preto. Assim que embarcou, ele lançou um olhar rápido e estranho para o meu pai. Meu pai disse que sentiu um desconforto enorme, porque o cara ficava olhando para ele toda hora. Quando o trem chegou na estação seguinte, meu pai desceu do trem e logo percebeu que o outro homem também tinha descido. Meu pai então caminhou rapidamente até a porta de seu escritório. E enquanto ele a destrancava, sentiu um certo desconforto e se virou para olhar para trás. Aquele homem da jaqueta escura estava a uns 10 metros de distância, andando em sua direção. Meu pai entrou rapidamente em seu escritório, trancou a porta e sentou-se atrás de sua mesa. E ficou ali quieto por um momento. Alguns minutos depois, meu pai ouviu um barulho vindo da porta de seu escritório. Alguém estava tentando girar a maçaneta, mas meu pai sabia que a porta estava trancada. Meu pai sempre me disse que ele tinha tipo um sexto sentido para perceber problemas quando eles ainda estavam por vir. E nessa ocasião, ele tinha uma forte sensação de que só podia ser aquele cara do trem do outro lado da porta. Ainda mais sabendo que esta estação, em uma hora como esta, estava praticamente sempre vazia. A pessoa do outro lado da porta pareceu ter percebido que estava trancada e a maçaneta então parou de girar. Alguns segundos de silêncio e logo pôde se ouvir alguém bater suavemente na porta. Meu pai então gritou: "Quem é?" E então ele ouviu a resposta: "Eu só quero conversar." Meu pai disse para quem quer que fosse para ir embora, mas a pessoa do outro lado continuou a bater na porta por mais uns 5 minutos sem parar. Meu pai então finalmente ligou as telas das câmeras de segurança e acionou uma câmera que ficava apontada para a porta de seu escritório. E agora sim, com certeza era aquele cara do trem novamente, vestindo aquela jaqueta escura e o gorro. Coincidentemente, assim que meu pai trouxe a tela da câmera para mais perto, o homem se virou lentamente e foi embora. Então meu pai fez o trabalho que tinha que fazer em seu escritório por cerca de meia hora, até sair novamente para pegar o trem e ir para a próxima estação. Antes de sair, ele verificou a câmera mais uma vez, apenas para ter certeza de que aquele cara estranho não estava lá fora. Ele trancou a porta e desceu as escadas da estação até a plataforma do trem, onde pegou um trem quase imediatamente. Assim que se sentou, meu pai olhou pela janela do vagão e seu sangue quase congelou. Ele viu novamente aquele cara estranho descendo as escadas lentamente até a plataforma e entrando no trem, no mesmo vagão que meu pai. Dessa vez ele sentou bem mais perto, apenas alguns assentos à direita do meu pai, de frente para ele. Meu pai tentou desviar o olhar e fingir não notar o homem, mas ele sabia que o cara estava olhando para ele. Meu pai tentou dar uma quebrada no gelo com um sorriso e um leve aceno de cabeça, dando uma rápida encarada no tal homem, numa tentativa de descontrair antes de desviar o olhar novamente. Mas o homem não mostrou nenhuma reação e ficou encarando meu pai com aqueles olhos fundos e sem expressão durante todo o caminho. Meu pai não se atreveu a olhar para ele de volta depois daquela primeira vez. Agora, você pode estar se perguntando, por que meu pai não chegou mais duro no cara e tentou forçar ele a recuar? Bem, apesar da voz e do tamanho intimidadores do meu pai, ele sempre teve um coração enorme e mais parece um bebezão do que alguém que fosse fazer algum mal. Além disso, ele me disse que tinha medo de que aquele cara pudesse estar armado e que qualquer movimento errado pudesse causar uma situação muito pior. Quando o trem parou na estação seguinte, meu pai saiu e andou o mais rápido que podia por toda a plataforma até a saída da estação.
Assim que chegou na rua, meu pai sentiu aquela sensação ruim de novo e deu uma rápida olhada para trás. E mais uma vez, o homem do trem estava lá, andando lentamente a apenas alguns metros atrás. Meu pai então começou a procurar por algum restaurante que ainda estivesse aberto ou algum lugar público com mais gente, para tentar escapar daquela situação. Então ele acabou encontrando um McDonald's 24 horas que ainda tinha algumas pessoas dentro, e entrou nele. Ele se sentou e de onde estava pôde observar o homem que o seguia desde a estação, caminhando lentamente até a janela do McDonald's, parando e encarando meu pai do lado de fora através do vidro por alguns segundos. Depois ele se virou, lentamente atravessou a rua e depois desceu pelas calçadas até desaparecer na escuridão. Meu pai disse que comeu qualquer coisa lá só para fazer uma hora, esperou um tempo e saiu do McDonald's, já que ele ainda tinha que trabalhar e chegar à sua terceira e última estação daquela noite. Meu pai disse que nada mais ocorreu depois daquilo. Ele chegou até o terceiro escritório sem nenhum problema, e logo começou seu turno normalmente, mas alguma coisa ainda o incomodava. Aquela sensação ruim ainda estava lá, quase como uma paranoia. Então ele parou de trabalhar e foi checar rapidamente as câmeras de segurança. E mais uma vez, ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Meu pai viu novamente aquele homem do trem andando de um lado para o outro do lado de fora de seu escritório, a apenas alguns metros da porta. E então, de repente, como se percebesse que meu pai o estava vendo, o cara parou de andar, levantou a cabeça e lentamente olhou para a câmera. E de acordo com meu pai, ele literalmente congelou por alguns minutos e ficou só ali parado, olhando diretamente para a câmera. Meu pai não sabia o que fazer. Ele pensou em ligar para a polícia, mas aquela situação era muito além do normal para descrever no telefone. Ele ficou ali quase tão estático quanto o cara do outro lado, só observando a câmera e esperando por alguma reação. Alguns momentos depois, o cara finalmente abaixou a cabeça, se virou lentamente e começou a andar até sair da estação, para nunca mais ser visto pelo meu pai novamente. Até hoje, meu pai não faz ideia do porquê ele foi seguido naquela noite. Mas isso tudo só faria sentido se o cara fosse claramente perturbado ou possivelmente com alguns problemas mentais. E quem sabe o que ele realmente queria com meu pai. Desde então, quando meu pai está trabalhando no turno da noite, ele sempre dá uma pausa no que está fazendo para dar uma olhada na câmera que dá para a porta do seu escritório.